Alô, meu amigo, alô, minha amiga, tá começando o programa A Hora do Esporte, o nosso encontro semanal sempre com grandes convidados, grandes personagens e boas histórias do esporte. Nesta semana vamos falar sobre preparação física, algo muito importante, tanto no esporte de alto rendimento, mas também no dia a dia das pessoas, nos esportistas, aqueles esportistas de final de semana, sempre muito bom ter um acompanhamento de um profissional. E hoje eu estou recebendo um grande profissional. Falo de Rafael Mancuso, preparador físico, que tem uma vasta experiência, conhecimento, capacitação e é absolutamente apaixonado pela sua área que ele já pode mostrar o seu trabalho a tantas e tantas pessoas. Rafael, obrigado. Você está prestigiando, está trazendo o seu conhecimento aqui no nosso programa. Seja bem-vindo à Hora do Esporte. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, telespectadores, pela oportunidade. E vamos falar, vamos bater um papo. Uma coisa que é legal, a gente já abriu o nosso bate-papo, o Rafael Mancuso, ainda quando era o pequeno Rafael, o Rafinha, também sonhou em ser um grande jogador de futebol e iniciou a carreira de preparação. Conta um pouquinho disso pra gente também. Na verdade, é o que eu falo, né? A gente nasce correndo, a gente nasce brincando. E iniciei minha carreira com 6 anos de idade. Performei, iniciei no São Caetano, clube onde eu trabalho hoje. E aí passei por alguns clubes no Brasil. Finalizei minha carreira com 26 anos de idade. Fui estudar. E hoje eu sou preparador físico da equipe do São Caetano. E eu acho que esse exemplo é muito importante, porque às vezes fica aquela expectativa da criança de, poxa, eu tenho que ser jogador. Eu não sei o que eu serei da minha vida, porque eu amo o futebol. É legal, lógico, se tornar um jogador de futebol, mas acima de tudo, você tem que ter esse discernimento de saber o seguinte, que o filtro ele é muito rigoroso, principalmente quando chega ao profissional, e que dentro do próprio futebol você tem inúmeras áreas onde você pode trabalhar como médico, como preparador físico, como fisiologista, como marketing, como jornalismo, como gestor. É um leque muito amplo que não só atleta de futebol, né? Sim, eu até falo, o futebol em si, o esporte futebol, onde eu tenho essa vivência desde quando eu nasci, é uma escola da vida, uma faculdade onde a gente não encontra por aí. Porque além de ela te capacitar como um atleta, ela te forma como ser humano. Então hoje, não somente eu, como a comissão técnica do São Caetano, como todos os gestores do São Caetano, a gente tem o principal objetivo formar seres humanos. E isso é algo muito complexo e muito complicado. Claro que a gente vive num esporte onde o resultado é fundamental. Então, se o futebol a gente não vencer, a gente acaba não performando e tendo aquelas várias dúvidas. Mas hoje eu sinto que a minha maior função no clube, assim, não somente no clube, mas sim na vida, é formar seres humanos, né? E fora dele, preparar pessoas. Hoje a gente vê muitas enfermidades, diabetes, pressão alta, inúmeras comorbidades que somente o esporte faz com que isso seja reparado. Rafael, você tem também, imagino que lidar com um fantasma dentro da preparação física, que é o caso dos anabolizantes. Como que você pode orientar os mais jovens, enfim, a todos, né, que de certa forma acabam buscando nesse adiantamento de resultado algo que pode vir a ser extremamente prejudicial para o futuro da sua, não só carreira, mas no futuro da sua vida mesmo. Sim, hoje eu acompanho muito nas academias, muitos jovens de 14, 15, 16 anos praticando as academias. Acho muito legal. Porém, eu vejo essa obsessão pelos resultados rápidos, assim, algo que acaba atrapalhando. Porque a partir do momento que você quer ter um resultado rápido quando jovem, lá na frente a conta vai chegar. Não tem como não chegar. Então, para tudo tem que ter um acompanhamento médico, um acompanhamento do seu
endocrinologista, do seu nutricionista, do seu professor de educação física, para você não somente treinar, mas sim... Tem pessoas que precisam, sim, de uma reposição hormonal, mas não propriamente para resultados estéticos, mas sim para a saúde. Até a gente fala do GH, né, que não é um anabolizante, mas é um hormônio do crescimento. Então, muitas pessoas utilizam o GH para fundos estéticos, outras não. Outras utilizam o GH para o crescimento. Então, tem muitas crianças que fazem um acompanhamento médico muito eficaz, certinho, bonitinho, que tem muitos resultados, mas aí é saúde. O conselho que eu dou sempre a gente tem que buscar saúde, atividade física em geral, porque se a gente colocar a carroça na frente dos bois, a gente tem uns efeitos colaterais muito ruins. O Mancuso, a gente se depara, né, com a evolução da tecnologia e, lógico, que não dá para a gente ser contra a evolução. Lógico que não. Você tem que saber usar dessa evolução. Tenho absoluta certeza que nos últimos anos você tem tido ferramentas muito melhores para desenvolver treinamentos, para desenvolver pesquisas, para poder se aprimorar dentro da sua área, mas, por outro lado, muita coisa acaba evoluindo e as pessoas usando de uma forma negativa. E eu dou essa introdução pelo seguinte: hoje a gente acompanha principalmente essa garotada de 14, 15 anos, eles vão até a internet, vão até talvez o YouTube e colocam lá treino de preparação física. E vai aparecer muita coisa. Eu queria que você, como um profissional, falasse da importância de o acompanhamento de profissionais capacitados e que as pessoas, às vezes, não sabem a dimensão, não sabem a intensidade desses exercícios, não sabem o ritmo e o quanto pode ser prejudicial para a vida delas essa atividade sem orientação. Lembrando que toda atividade física e toda prescrição médica ou do nutricionista é individual. O grande problema nas pessoas é colocar lá no Google, no YouTube e pegar uma prescrição de treino e tentar efetuar, sendo que você pode ter inúmeras lesões, né? Lesões de articulações, lesões musculares. Então, por isso que eu falo, busque um profissional, aquele que estudou, aquele que tem o seu diploma, porque ele vai te direcionar aos melhores treinos. E durante a performance de um treino, existem muitas variantes que você pode ter muito mais sucesso do que aquela coisa que você olha do teu vizinho, do teu amigo, que às vezes aquilo ali não é bom para você, é bom para ele, mas para você não é. Você acompanhando clubes, acompanhando academias, assim, você já se deparou com pessoas que, enfim, infelizmente vieram a ter sérios problemas por conta dessa falta de acompanhamento ou até, de repente, colocar uma carga a mais? Eu já me deparei, por exemplo, com jogadores profissionais que falavam o seguinte: eu saio do treinamento, mas eu acho que eu preciso fazer mais. E aí ele vai e ele desenvolve uma atividade sem nenhuma, orientação, porque ele acha, e aí o rendimento dele cai, às vezes pode sofrer de lesão, às vezes pode até ter um problema muito mais sério em relação ao próprio coração. Como é que você vê isso e se você é algo que pode ser considerado assim rotineiro no seu meio, se deparar com essas pessoas? O que eu acompanho não somente no futebol, mas sim como fora dele, essa como que eu posso dizer, essa coisa sistemática que as pessoas têm de falar, não, eu vou resolver, eu conheço o meu corpo, só que acaba não respeitando o profissional que está ali. Eu mesmo no clube, eu juntamente com a comissão técnica, a gente faz um controle de carga do atleta. E o controle de carga do atleta não é somente os treinos, porque existem outras variáveis. É o mental do atleta, é a sobrecarga, é a pressão, é a adrenalina. E na vida real também, na vida
Na vida fora do campo também é a mesma coisa, porque a pessoa trabalha, a pessoa tem aquela rotina que a gente sabe, principalmente aqui em São Paulo, que é uma rotina maçante, que a pessoa trabalha, trânsito, aquele estresse violento, e a pessoa vai e treina da forma que acha que acaba não respeitando o profissional, acaba aumentando cargas e cargas e cargas. Eu acompanho na academia que eu falo, o que é isso? O ego das pessoas fala mais alto e acaba prejudicando. Quando a gente diz que o descanso ele é tão importante para um atleta como a atividade física, é um exagero? Não, você acaba ganhando no descanso, né? Já diz a gente fala isso. Então, o sono ele é primordial. Se a gente parar para pensar que o dia é dividido em 3 e um desse terço é o sono. Se a gente não dormir ali 8 horas, que eu sei que é muito difícil, principalmente na cidade onde a gente mora, dormir as 8 horas, a gente acaba tendo um déficit. Então a gente acaba não treinando direito, a gente acaba comendo errado, a gente começa a dar aquele efeito borboleta. Aquele efeito que se você começa a desencadear várias e várias coisas. Aí o que acontece? Hoje eu dormi 5 horas. Então vou tomar um pré-treino. É legal. Vou tomar um energético. Aí você já começa a colocar muita cafeína no corpo. Aí você já não começa a dormir direito. Aí começa a desencadear inúmeras coisas. Porque ali você no treino vai estar bem, mas na hora de recuperar a sua musculatura você não vai estar bem. O quanto um energético, aqueles comercializados em qualquer lugar e totalmente livre, você compra ele em supermercado, você compra ele em postos de gasolina, enfim, em bares. Não há nenhuma restrição, porque a bebida alcoólica há uma restrição a menores de idade. O energético não tem nenhuma restrição. O quanto é prejudicial se for consumido de uma forma como se fosse um suco ou um refrigerante? É total, porque a gente acaba colocando muita cafeína no organismo. E normalmente a pessoa que toma energético, ela já toma um café, já o cafezinho preto normal, nosso corriqueiro, e acaba sobrecarregando tudo isso. Aí o que acontece? Desencadeia inúmeras coisas. A ansiedade, a pessoa acaba não dormindo direito, aí acorda muito cedo, aí acorda cansado, aí vira aquela rotina. Aquela bola de neve desde a segunda-feira até o domingo, e ele não consegue dormir, ele não consegue treinar, ele faz tudo, mas ao mesmo tempo faz tudo pela metade. E acha que está tendo bons resultados. Isso é importante você comentar, porque tem muita gente que consome energético, inclusive com bebida alcoólica, né? Que uma vez eu conversando com um médico, ele disse que isso é uma bomba. É uma bomba dentro do corpo. Mas muita gente utiliza isso. Por quê? Primeiro, onde nasceu essa combinação, né? Porque é um negócio que, poxa vida, se você olha, você fala, não, é meio que óbvio, assim. Mas por que criaram isso, assim? E por que também hoje não se há um controle maior em relação a certas... não vou dizer que o energético chegue a ser um medicamento, mas muitas vezes ele é passado por um profissional de saúde até como um complemento ali num processo de atividade física. E não tem nenhum controle em relação a isso. Eu brinco que o melhor energético que existe no mundo é o nosso sono. E o melhor a melhor coisa que a gente tem que fazer é as atividades físicas. A melhor forma de se hidratar é tomando água. Não existe nada no mundo que seja melhor que propriamente a água para a gente se hidratar. O energético, você pode tomar, tranquilo. Mas você não pode ficar viciado nisso. Tudo em excesso faz mal, né? Então, se a gente conseguir evitar o energético, fazer uma coisa normal, seria melhor. Só que aí existem os aditivos, né? Os pré-treinos, que eu acho também é legal. Às vezes você, realmente, a cidade onde a gente mora, e eu vou dizer por mim mesmo, eu faço inúmeras coisas. Além do futebol, eu trabalho em outros ramos, tenho meu lado familiar, então às vezes eu necessito tomar um pré-treino. Mas eu não vou tomar aquele pré-treino todos os dias, eu não vou ficar refém daquela substância. Tomo quando não tem a margem mesmo. Que é um complemento de energia para o dia. É um complemento. É a mesma coisa quando a gente fala do suplemento alimentar. Já diz o nome, suplemento alimentar. Não é porque você está tomando whey protein, está tomando um hipercalórico que você não vai almoçar ou jantar. Você precisa jantar, almoçar, tomar seu café da tarde,
sua ceia à noite e também suplementar. Aí sim você vai estar fazendo bem. Você vai estar fazendo a melhor escolha. Mas sempre buscando um nutricionista, um profissional da área para poder te direcionar o melhor para você. Por exemplo, o Luciano tem uma rotina de vida diferente do Rafael Mancuso. Então, não tenho como te passar a mesma dieta sua para minha. Porque às vezes você acorda mais cedo, dorme mais tarde. E isso é uma coisa que as pessoas falham. Muitos blogueiros de internet, muitas pessoas, elas acabam cravando isso nas redes sociais e acabam prejudicando muitas pessoas. Então, melhor coisa, busque um profissional e lá ele vai fazer uma anamnese com você e vai te direcionar o melhor para a sua saúde. Boa! Grandes dicas do nosso Rafael Mancuso. No próximo bloco quero falar com ele também sobre atividades físicas dentro do esporte para atletas. É rapidinho o intervalo aqui e a gente já volta. Legal, voltando aqui no seu programa A Hora do Esporte, hoje recebendo Rafael Mancuso, preparador físico profissional da saúde. Não tem como, quando se fala de profissional da saúde, a gente fala de médico, de enfermeiro, mas o preparador físico é muito profissional da saúde, né? Afinal de contas, é muita orientação que vocês têm que passar, né? Eu acho que ainda existe aquele preconceito, né, do personal trainer, que é aquele cara fortão que dá em cima da mulherada, né? Ele é meio que visado ainda assim, né? Mas agora... Tem muito cantor que vai ficar meio chateado com você. Mas mudou muito esse conceito, graças a Deus. Eu acho que o personal, o preparador físico, dentro da área existem muitas lacunas, onde é muito eficaz para a sociedade, né? Desde de exercícios laboratoriais, empresas, com crianças, de performance, para idosos também, que eu tenho vários amigos meus que cuidam de idosos, que preparam idosos de 98 anos. Eu mesmo tenho minha avó que tem 91, eu tenho um orgulho disso. Então eu acho que essa profissão, né, de educação, a profissão da educação física é uma profissão espetacular, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, já entrando mais na área do esporte mesmo. Existe um mito ou é verdade? Eu quero até que você saia em defesa dos preparadores, porque sempre fica a culpa é do preparador físico. Sim. Por que os jogadores não treinam mais cobrança de falta? Os jogadores não treinam mais cruzamentos? E aí vem sempre aquela coisa, não, porque o preparador físico não deixa, porque acha que ele vai estourar o músculo. É verdade isso? Porque antigamente o pessoal fala assim, a gente ouvia Marcelinho Carioca, Rogério Ceni, Juninho Pernambucano falando assim, não, acabava o treino, eu ficava mais 40 minutos treinando. E hoje não pode. Não pode ou a galera não vai? Bom, eu sou muito defensor dos atletas. Isso é uma coisa que eu sempre vou... Eu sou o melhor amigo dos atletas. Hoje o futebol mudou muito, né? Dos anos 90 que a gente tinha, que eu sou, além de trabalhar com futebol, sou amante do futebol, sou torcedor. O futebol era mais vistoso, ele era mais técnico, porém hoje é muito mais performance. Hoje um atleta ele corre 14, 18 quilômetros dentro de uma partida. Antigamente ele corria 6 a 7. Então, antigamente o juiz levantava a plaquinha lá, era 3, no máximo 4 minutos. Hoje em dia, a gente vai para mais de 100 minutos numa partida. Então, a carga de treino e a carga de jogos realmente sobrecarrega demais. Então, além daquilo que o treinador está fazendo e além daquilo que o preparador também, juntamente com o auxiliar técnico, existe o fisioterapeuta, existe toda a parte da fisiologia do esporte, onde às vezes fala que aquele jogador ele não pode nem jogar direito. Ele não vai conseguir jogar os 90 minutos. Por isso que muitas vezes as pessoas que estão por trás da televisão falam, por que não colocou Ciclano, Beltrano? Porque a parte... Porque tirou ele, estava jogando bem. Porque senão ele ia estourar. Ou perante ao calendário desse clube, que hoje a gente encontra
Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, campeonatos estaduais, campeonatos da Sul-Americana, ele não vai conseguir performar. Ele consegue jogar um jogo, mas aí depois ele vai acabar... lá para frente ele vai acabar tendo alguma lesão séria. Muitas das vezes hoje existem vários testes físicos, existem vários exames que mostram a depletação da musculatura. Então eu acabo defendendo o atleta. Às vezes o atleta às vezes até quer fazer, mas a gente acaba não, vai forçar a doutora. E por que antigamente se fazia tanto? Talvez o calendário era menor, era menos exigido o atleta? O calendário... Ou também não tinha esse conhecimento todo e os jogadores se machucavam e a gente talvez nem lembre disso. Também, antigamente, a gente é fã, a gente não adianta falar que a gente não é saudosista, que a gente é totalmente. Mas, como eu falei, o ritmo era diferente, as partidas eram mais lentas, né? Hoje as partidas é uma atrás da outra, você vê que se joga... Tem jogo até na segunda-feira, antigamente não tinha nem jogo na segunda-feira, hoje tem jogo segunda, tem jogo quarta, sexta, domingo... Aí o clube pega um avião, vai para o outro lado do planeta e joga e volta. E antigamente se tinha mais... Eu vejo assim, se tinha mais tempo para fazer e tinha mais condições físicas para fazer. Qual hoje o grau de importância do trabalho do preparador físico no rendimento final de uma equipe? Porque a gente ouve muito se falar, o time está bem... porque o técnico é muito bom. O time está mal porque o técnico não é tão bom e precisa ser trocado. Agora, pouco se fala sobre o rendimento dos jogadores. Aí volta e meia, quando um time começa a tomar gol no final do jogo, aí a gente ouve assim, preparação física não é boa. Você consegue avaliar isso? E o que faz essa performance ser melhor ou pior através do trabalho da preparação física? Hoje, quando os atletas eles não performam da forma que a torcida quer, a culpa sempre vai ser do treinador. Né? O treinador que não escalou, o treinador que fez uma função tática errada. Quando um jogador cai com a cãibra, ele vai falar o preparador físico ele não está passando o treinamento direito, isso é natural, esse auto-julgamento. Mas lembrando que no futebol existe um plantel muito grande de profissionais. Quando um clube ele é campeão, quando um clube ele tem grandes êxitos, não é só o treinador, não é o seu próprio preparador físico, é a psicóloga do clube, é a nutricionista do clube, são os fisiologistas, são todas as pessoas que em conjunto faz a engrenagem girar. São os dirigentes, somente o treinador ou somente o preparador não ganha jogo. Ele pode ter os melhores atletas à mão, então tem que ser, a engrenagem tem que funcionar direitinho. E todo mundo tem que fazer a mesma língua. Mesmo falando numa área que não é a minha de treinador, hoje nos clubes que estão despontando aí no Brasil, tem o treinador, aí tem um outro treinador que cuida da bola parada, e tem um outro treinador que cuida da bola ofensiva. Então são 5 treinadores. Cada um cuida de um setor do campo. É tudo setorial. A relação preparador físico, técnico, hoje ela é muito mais ampla, inclusive com fisiologista, com fisioterapeuta, com massagista, por conta desse esporte já tão mais profissional? Muito mais. Eu tive a sorte de só trabalhar com treinadores. Hoje eu trabalho com um treinador que é espetacular, que é o Leiva. Ele me escutar muito quando eu falo, Leiva, a sobrecarga está alta. Ele às vezes fala, Mancuso, ele fala, a sobrecarga está alta. Então a gente tem um balancete de entender que aquele atleta pode estourar ou ele pode vir lá no dia que a gente precisa mesmo da performance dele, ele não responda da melhor forma. Então isso é essencial, é fundamental. Porque as pessoas antigamente falavam muito da recuperação de jogadores, né? E aí era o trabalho, de repente, do preparador de desenvolver um acompanhamento para o tratamento de determinada lesão. Hoje, o que a gente vê, principalmente através do trabalho da fisiologia, é o cuidado para que o atleta não se machuque. Isso.
Isso é... esse é a maior dificuldade na preparação física, não é performar somente um atleta, e sim recuperá-lo. Porque muitas das vezes os atletas, vamos dar exemplo dos times de Série A, eles não têm tempo mais para treinar. Então você tem que fazer uma boa pré-temporada e fazer essa manutenção durante o ano. Porque o ano não para, o nosso calendário ele é muito vasto, ele vai parar lá dia 21 de dezembro. O clube que for finalista do Mundial de Clubes, ele retorna para o Brasil dia 22 de dezembro. Só que aí dia 5 de janeiro ele tem que estar fazendo o trabalho para o estadual do outro ano. E não adianta pegar e falar, não, deixa dar mais férias porque a torcida vai querer ser campeão do estadual do outro ano. Então, em tese, eu sei que tem muitos jogadores que reclamam e a torcida fala, o cara ganha 1 milhão, 2 milhões por mais. O cara ele não é uma máquina. Ele continua sendo um corpo. Ele continua sendo um ser humano. Hoje existem muitas ferramentas. Os jogadores hoje, se não tiver profissionalismo e não tiver um entendimento que ele precisa cuidar do corpo, ele não vai jogar. Ou se ele jogar, ele vai jogar por 1 ou 2 temporadas, depois vai sumir do mapa. A gente dá o exemplo máximo aí, que é o Cristiano Ronaldo, o cara é espetacular, eu tiro o chapéu para ele. Assim, é um exemplo para todas as pessoas do mundo. Hoje, você acha que não dá mais para ser boleiro? Não. Tem que ser atleta? Tem que ser atleta, porque senão não joga. Não joga. Às vezes a gente até olha, tem até alguns exemplos que eu nem vou citar aqui, mas você fala, nossa, que qualidade técnica, mas ele não consegue, o próprio jogo engole ele, porque é muita intensidade. Do exemplo do jogo do Brasil e Colômbia. A gente dá ênfase muito à Europa, à Inglaterra, à Premier League, que é espetacular. Mas a Colômbia tem 3 atletas que jogam no Brasil, que é o Richard Rios, que é o James Rodrigues e que é o Arias. E que eles engoliram nosso meio de campo. E tem um outro Arias também, que é o lateral do Bahia, também 4º, né? Entendeu? Então são coisas assim que você fala, peraí. O futebol globalizou, você vê o Marrocos quase sendo campeão numa Copa do Mundo. O futebol globalizou. Um time hoje, um time brasileiro, um time sul-americano, quando é campeão da Libertadores, ele vai para o Mundial e antigamente a gente já sonhava em jogar uma final contra o europeu. E hoje é difícil. Hoje vários clubes aí ficaram pelo caminho. Então, se não performar, se não entender, não tiver humildade de trabalhar, entender toda a questão esporte, futebol e alta performance, não vai jogar. Mancuso, deixa eu te perguntar uma coisa. Saindo um pouco do alto rendimento, mas a gente tem um circuito nacional muito grande no que diz respeito ao futebol amador, né? O futebol varziano, que eu gosto tanto de acompanhar. Você acha também ser muito importante um acompanhamento de um preparador físico? É lógico que a gente tem números, despesas, mas precisa ter um acompanhamento de um profissional, até por segurança desses atletas? Precisa sim. E hoje até a gente fala várzea, né? Antigamente a várzea, já diz o nome, era uma várzea. Hoje a várzea está bem profissional. Hoje, para você jogar na várzea, você precisa ser profissional. Então, a várzea remunera bastante. Até para os atletas. Hoje, não sei se a galera acompanha. Muitos atletas que largaram, entendeu? O futebol profissional porque... Eu já joguei com um atleta na Série A2 que mudou de profissional para amador porque ele ganhava 5 vezes mais na várzea do que no profissional. Você falava que loucura, mas era verdade. E hoje, se ele não tiver um entendimento, não fizer trabalho fora, eu conheço alguns amigos que jogam a várzea, que quando eles estão naquele período do off ali, da preparação, ele está treinando a parte, com um preparador a parte. Eu mesmo, eu dou aula para um atleta de 8 anos de idade. Então, o mesmo treino que eu passo no São Caetano de forma adaptada, eu passo para ele, para performar ele, o Jamal. Então, hoje o futebol não dá margem mais para erro. E a parte física ganha jogo. E no dia a dia, você sente que as pessoas também estão procurando mais por conta de saúde, e aí saindo do âmbito da atividade esportiva por conta de modalidades, de competição, mas de, querer andar mais, de caminhar mais, de andar de bicicleta? As academias, essas academias de rede, elas vieram
e deram a oportunidade para as pessoas fazerem academia com um preço justo. Porque antigamente era aquelas academias de bairro que realmente o preço era meio elevado, né? Perto das condições. Hoje você consegue pagar aí seus 70, 80 reais e treinar numa academia muito boa, com aparelhagem boa, com uma ducha boa. E isso fez atrair mais as pessoas. Ultimamente a gente, infelizmente, teve a pandemia, que a pandemia foi um grande aprendizado de... Você faz exercícios físicos, você não faz, cara, você tem um grande risco de morrer. A pandemia foi uma coisa assim que foi horrorosa, foi uma coisa pra gente aprender até como ser humano, até como mental. Mas muita gente fala, não vou fazer, vou fumar, vou beber, vou fazer o que for, vou comer muito fast food. E aí muitas pessoas morreram, faleceram de Covid. Mas sempre nessa questão da Covid, sempre tinha uma comorbidade por trás. A pessoa tinha pressão alta, a pessoa tinha diabetes, a pessoa estava obesa, a pessoa... Então não foi só de Covid. Sim. Né? É uma coisa que eu sempre falo, faça atividades físicas, tenha saúde. Eu já vi muita gente com pressão alta se curar fazendo exercícios físicos. Muita gente que tomava muito medicamento para várias comorbidades ter que reduzir muito, até parar de tomar propriamente o remédio. Então é uma coisa que eu acho que a gente deveria fazer isso desde a escola. Isso também já está cultural instaurado, né? Se a gente tivesse piscinas dentro da nossa escola, fugindo totalmente do âmbito do futebol, porque hoje você fala de natação é um esporte, entre aspas, não de rico, mas de uma classe média alta. Então, acho que todo mundo deveria ter uma piscina na escola e a educação física ser encarada a sério lá na escola, porque a educação física... para matar a aula, né? A educação, vai ter educação física, vou jogar, as meninas jogam vôlei, os homens jogam futebol, ou ficam jogando queimada, e não é assim. Ô Mancuso, a gente está chegando no final do programa, mas eu queria que você desse uma dica para o nosso telespectador, daquela pessoa que está há muito tempo sem fazer um exercício, a pessoa que não pratica, que também não adianta querer fazer tudo e resolver um problema que não começou do dia para a noite, você não vai resolver esse problema do dia para a noite. O que pode ser uma opção da pessoa começar com 10, 20, 30 minutos, enfim, o que você pode falar para a gente? Bom, uma grande opção, uma coisa que eu vejo que hoje está tudo movido a isso aqui, né? Tudo é o celular. Então eu vou... qualquer coisa. Eu vou no supermercado, hoje a galera não vai mais no supermercado. Ela faz a compra pelo aplicativo. Ela escolhe a cebola, a salada, o tomate aqui no aplicativo. Ela não vai na padaria mais, antigamente, que nem todo mundo ia. Então, façam as coisas da melhor forma. Vão caminhando, tentam subir uma escada. A pessoa que mora no terceiro, quarto andar, tenta subir uma escada pelo menos uma vez. Tentam fazer a prática das atividades físicas de forma corriqueira no seu dia a dia. Esse é o início de tudo. Porque muitas das vezes a pessoa quer ir numa academia, mas a academia está do lado, ela vai de carro até a academia. Então vai a pé até a academia. Busca fazer uma caminhada, busca brincar com seus filhos. Não deixe os seus filhos travados aqui nesse celular. Isso é muito importante. Hoje o principal, o básico de uma criança, que é saltar, saltitar, correr, pular, rolar, as crianças não sabem. E lá na frente vão ter grandes problemas com isso. Então deixe os seus filhos brincarem, deixe eles jogarem bola, deixe eles se machucarem também, que é importante. Eles criarem maturidade, porque isso é a salvação do planeta. Isso não é pra gente, isso não é para o Brasil ser campeão. Não, é pra evolução do planeta. E o planeta tá parado nesse celular. Se você entrar em qualquer lugar, tá todo mundo ligado no celular. Ninguém, nem a questão da comunicação, que é o seu meio de veículo forte, a pessoa não se comunica. A pessoa não conversa uma com a outra. Tudo graças ao celular. O celular é uma ferramenta espetacular, que eu utilizo muito, só que a gente não pode ficar refém dele. A gente tem que fazer as coisas, correr, vai na academia, faz um esporte, lutas, natação, e busque isso principalmente para as crianças. Boa. Mancuso, sucesso para você, obrigado. Para o pessoal acompanhar você nas redes sociais, qual a sua rede? Rafael Albocino com 2 Cs. ALBOCCINO. Mancuso
é apelido. Mancuso é apelido. Tá certo. Grande abraço para você, sucesso, muita saúde. Muito obrigado. Nosso convidado hoje, Rafael Albocino, o Rafael Mancuso, preparador físico sempre com grandes dicas. Muito obrigado pela sua audiência e semana que vem eu volto com mais um grande personagem para vocês. Grande abraço, valeu galera, valeu Brasil.